Começa agora Letrando, o podcast da plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com as leitoras da plataforma, as meninas Gabriela Sutério e Olivia Bittencourt. No podcast de hoje, a gente vai conversar com duas estrelas da plataforma de leitura Elefante Letrado, com a Gabi e com a Olivia. São duas alunas excelentes e são alunas que usam o Elefante Letrado há bastante tempo, são super leitoras e eu já quero começar sabendo. Me contem quais são os livros favoritos de vocês. Eu gosto das curiosidades. Eu adoro saber de coisas assim, novas curiosidades, coisas novas. E tu, Olivia? Os meus livros favoritos são os 3 da coleção Diário de uma Garota Nada Popular do nível Z. Z+. Do Z+, mas tu já sabe até em que nível tá? Sim. Ai, que legal. E tu gosta muito de curiosidades porque tu aprende bastante? Sim. É? Sim. Tu lembra bastante. de alguma curiosidade? Sabia que na Austrália tem um lago rosa? Sabia? Essa tu já leu? Tu lembra de alguma curiosidade também, Olivia? Se não me engano, que eu não leio faz muito tempo, né, esse livro de curiosidades. Sim, porque tu já passou desses níveis. Acho que era sobre a cor do suor do hipopótamo. Ah, é? Qual é a cor? Rosa ou vermelho? Eu acho que é. Eu não lembro também, mas eu acho que é vermelho. E o que faz vocês gostarem de um livro? O que te prende num livro? O que te faz gostar? É a história, é o personagem, é a ilustração? É a história. A história? A história. E que tipo de história te prende? Terror. Terror? E comédia. E comédia. E pra ti, Olivia? A história também e terror. Terror também? Duas meninas que gostam de história de terror. Eu não gosto de história de terror. Eu amo. Eu fico com medo. Vocês não ficam com medo? Não sonham depois? Não. Mais ou menos. Eu não sonho. Não sonha? Não. Que bom. E como é que vocês descobriram o prazer pela leitura? Em que momento da vida vocês perceberam que gostavam de ler? Por exemplo, eu tava no primeiro ano, daí eu conheci o Elefante Letrado, e daí eu comecei a ler, e eu percebi que eu comecei a gostar muito de ler. Eu todo dia lia mais de 10 livros por aí, foi aí que eu comecei a gostar muito de ler. Que legal. E tu gosta de ler tanto no digital quanto no livro físico? Sim. Que bom. E tu, Olivia? Eu comecei a gostar de ler. Eu sempre gostei bastante de ler, porque desde pequenininha eu sempre li bastante. Minha mãe me ensinou a escrever quando eu era um bebê, basicamente. Ah, é? Eu tinha uns 2 anos de idade por aí. E tu já sabia escrever? Nossa. Daí quando eu conheci o Elefante Letrado, eu comecei a ler muito mais. Que bom. E quais são os gêneros literários que vocês mais gostam? Comédia e romance. Comédia e romance. Terror. Terror. Tá. E vocês contam sobre os livros que vocês estão lendo pros familiares, pros professores, pros colegas? Sim. Como é que vocês contam uma história? Por exemplo, toda vez que eu leio, a minha mãe, ela vem assim e ela pede pra eu contar sobre a história pra ela. Daí eu fico, por exemplo, lendo pra ela. Ai, que legal. E aí te faz também lembrar mais da história, né? Sim. Recontar a história faz a gente gravar mais. E tu, Olivia? Eu conto pra minha mãe quando eu acho, tipo assim, uma coisa legal, engraçada. Eu conto pra minha mãe. E pros colegas de escola, vocês compartilham as histórias, não? Compartilho. Um pouco. Um pouco? Um pouco. E com os professores? Compartilho. Compartilha também. Mais ou menos, Olivia. Mais ou menos. O que vocês gostam de fazer? Do que vocês gostam de brincar? Ler. Ler? Também. Também? Ler. E fora ler, o que mais que vocês gostam de fazer? Fazer experiências. Esportes? Gostam de Sim, esportes? esporte. Eu adoro basquete. Basquete? Acho E tu joga que- alguma coisa? Não joga Não. nada. Não, infelizmente. Além de ler, são poucas coisas, porque eu gosto muito de ler.
Além de ler, seria acho que jogar, desenhar. Jogar. E vocês assistem YouTube? Desenhar. Sim. Eu assisto. É? E também o que assisto. vocês gostam de assistir no YouTube? Jogos, desenhos assim pra gente desenhar. Uhum. E um podcast de leitura, se tivesse, será que vocês assistiriam alguém que lê um livro e tá recontando pra vocês a história? Yes. Será que... Yes? Uhum. Fala inglês também? Yes. Olha, essas nossas alunas são muito letradas. E quando vocês terminam um livro, como é que vocês escolhem qual vai ser o próximo livro? Como é que vocês escolhem? Ou na plataforma, ou livro físico, não importa. Eu faço por ordem os livros. Por ordem. É. Isso no Elefante. Sim. Mas e na vida, como é que tu escolhe? Vocês escolhem pela capa, pelo assunto do livro, Pelo assunto. pelo assunto? Capa e o título, né? O assunto. Uhum. Eu adoro também escolher pela capa. Eu adoro livro com capa bonita. Se a capa é bonita, o livro também é legal. É, né? Pelo menos já é isso que a gente pensa, né? É isso que a gente pensa, né? E que conselho vocês dariam para uma criança que ainda não despertou o gosto pela leitura? O que vocês podem dizer para essas crianças, para incentivar e convencer que leitura é legal e que elas deveriam ler? Eu ia falar pra ela ler muito, porque ler é importante. E quando a gente lê, a gente consegue aprender palavras novas, se expressar melhor, falar melhor, escrever textos e várias outras coisas. Verdade, eu daria um recado, por exemplo, crianças, leiam muito, porque desenvolve muito o cérebro de vocês. A leitura é uma porta que, quando a gente abre, é cheio de fábulas, histórias, arco-íris. É verdade, é tudo isso. Que legal ver duas meninas. Vocês têm 9 anos, né? As duas vou fazer têm 9. Tu vai fazer 9, tem 8. E tu tem 9, né? Eu vou fazer 10. Vai fazer 10. É muito legal ver duas meninas tão novas e que já leram tanto e que já podem incentivar tantos outros alunos, né? Tantos colegas. Vocês incentivam os colegas da escola? Sim. Sim. São inspiração, são influenciadoras deles, né? Yes. E vocês acham que é importante ler? Sim. Yes. Por quê? Porque lendo você aprende palavras novas, né? Pode escrever textos, consegue ter mais dicção, consegue também ter outras palavras novas para poder falar, escrever Verdade. textos, né? É verdade. E se vocês pudessem escrever um livro? Gabi, que livro tu escreveria? Sobre qual assunto? Romance. Um romance? Tipo Bela e Fera. Tipo a Bela e a Fera. Como é que é a Bela e a Fera? Por exemplo, a Bela é uma garota do tipo, um vilarejo. Aham. Daí ela lê livros. Daí o pai dela foi... Eu não lembro o que o pai dela foi fazer, mas ele saiu. Daí ela ficou preocupada porque o pai dela tava demorando Não muito voltava pra nunca. voltar. Daí E ela foi atrás do pai dele. dela. E aí? E daí, quando ela chegou na casa onde o pai dela tava, ele tava preso com uma fera. E daí, essa fera deixou o pai dela solto, liberou o pai dela, só que daí ela Prendeu ela. prendeu ela. E daí eles foram convivendo juntos, e daí eles, aos tempos, foram se apaixonando, e daí eles ficaram juntos. E aí ele deixou de ser fera, né? É. Porque aí virou amor de verdade e ela salvou ele. Sim. Né? Que legal. E tu, Olivia? Um livro de terror que a história seria basicamente assim. Já tem montado a história na tua cabeça. Tá, entendi. Tipo assim, tinha uma menina, dela gostava muito de ler e contos, entendeu? Lendas de terror. Tá. Daí, ela resolveu ir na floresta, porque ela queria achar uma bruxa, entendeu? Ou algum bicho, né? Não sei se é uma bruxa, né? Eu não tenho certeza. Daí, ela acaba encontrando uma casa que tem lá um monte de, tipo, vários bichos assustadores, como zumbis, esqueletos, bruxas, lobisomem. Ai, que medo. Também teria, tipo, vampiros. E aí, o que acontece quando ela entra nessa casa? Isso tu tem que pensar ainda pra escrever no livro. Tipo assim, ela ia encontrar os bichos, daí no final ela ia sair de lá, né? Que lá que ela não ia ficar.
Daí quando ela saísse de lá, ela ia voltar pra casa dela. Safe and sound. E tipo assim, ia só correr, né? Uhum. Daí ela ia falar pras pessoas o que aconteceu. Só que como ninguém ia acreditar nela, ia dar ruim, né? Ia dar ruim. Então, iam achar que ela tem problema. Entendi. Bom, gurias, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui conversar conosco. E vocês querem deixar algum recado para os alunos que usam o Elefante Letrado, ou para os pais, ou para os professores? Se quiserem deixar um recado para cada um primeiro. Eu tenho uma ideia pra te dar. Tá. Sheila, eu sou escoteira. Ah, né? que legal. Eu faço escoteira do grupo Escoteiras Japão. E eu queria te dar uma ideia. Que tal você começar a fazer livros sobre escotismo? Que legal. Sabe que a gente já teve essa sugestão e eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso, que ele tem, acho que uns 50 ou 100 livros sobre esse assunto. Eu vou ver para botar na plataforma para vocês. Vocês vão gostar de ler livros assim. Uhum. Que legal. Tá, pode deixar que eu vou cuidar disso para vocês. E tu, Olivia? Eu tenho um recado pra cada um, né? Tá. Se quiser dar o recado pra câmera, pode dar. Então, né? Pros alunos, eu deixaria o recado que eles têm que ler muito. Porque, tipo assim, nas aulas de redação, se tiverem aula de redação, né? Uhum. Eles vão poder escrever textos maravilhosos. E também, né? Eu sou redação de destaque no meu colégio, né? Eu já tirei... Eu imagino que sim. Eu tiro nota 1000. Eu gabaritei a prova de português, ciências... Só de matemática que não deu muito certo, né? Por quê? Porque eu leio muito. Entendeu? Daí eu consigo gabaritar. Porque eu leio muito Elefante Letrado, daí eu consigo aprender palavras novas, essas coisas. Daí eu deixaria pros alunos um recado que eles têm que ler muito, né? Por causa que daí eles conseguem fazer essas coisas. Muito bem. Porque ler é muito importante pro cérebro deles. E isso vai fazer o cérebro deles ter várias... Conexões. Várias conexões. Isso mesmo. E para os professores, o que tu diria? diria? Para os professores, que continuem incentivando os alunos a ler, porque, como eu já disse, isso é muito importante para o aprendizado deles. Isso mesmo. Eu tenho um recado para os pais. Tá. Eu ia dar para os pais. Tá, podem dar, as duas podem dar. Eu acho que, tipo, não é só largar a criança com elefante letrado e, lê aí. Eu acho que os pais têm que incentivar, sentar junto para ler, né? Porque daí a criança, se tiver com dúvida, daí o pai só vai pegar, largar a criança para ler e daí não vai ter tempo. Daí eu acho que os pais deveriam incentivar as crianças a ler junto. Perfeito. E aí já aproveita para ter um tempo com o filho, né? Sim. Sem o telefone, sem outras pessoas interferindo. Sim. Então, na tua opinião, faz diferença os pais sentarem juntos para ajudarem os filhos, né? Sim. Eu também acho que faz diferença. Pais, incentivem seus filhos a ler. Porque, tipo assim, se eles lerem, eles vão aprender várias coisas. Então, se vocês incentivarem seus filhos a lerem, vocês não vão se arrepender. Porque eles vão aprender palavras novas. Eles vão poder escrever textos, gabaritar as provas. Então, incentivem muito seus filhos. Muito bem, adorei. E para os professores e colegas de vocês que assistirem, vocês querem mandar algum recado? Bom, da escola? Colegas, eu acho que eles querem têm mandar que ler um beijo? Muito. Eles têm que ler muito. Tem que ler muito. Ajuda muito a se desenvolver. Ler novas palavras. Eu tenho um exemplo, tipo, eu vou lá fazer uma prova ou assinar alguma coisa e eu não vou saber ler. E daí, se isso é pra uma prova, eu vou tirar 0. Uhum. Então, a leitura faz toda a diferença. É que Faz muita diferença. no nosso colégio a gente tem trabalho sobre os livros. Isso ajuda muito, né? Então, né, agora eu quero fazer um agradecimento para uma professora que eu tive que me ajudou muito com o Elefante Letrado. Que bom. Eu queria fazer um agradecimento para a professora Cláudia Seconello, do Colégio Dom Feliciano, por sempre ter me apoiado a ler. Ela foi uma professora ótima. Ela sempre me apoiou a ler, entendeu? Daí foi isso no primeiro ano, né? Daí, com o incentivo dela, eu consegui terminar o Elefante Letrado todo em 6, 7 meses.
Que legal, o professor faz toda a diferença na vida do aluno. Eu também quero agradecer muito a minha professora Audrey Lemos, do primeiro ano da Escola Itália, por me ajudar muito a ler, me desenvolveu muito, fez eu conhecer o elefante letrado e eu achei muito legal. Beijos, prof. Muito obrigada. Queridas, vocês são umas fofas amadas. Muito obrigada por terem vindo aqui conversar conosco. Vocês também estão no nosso site, para quem quiser saber um pouquinho mais de vocês. Quando entra no nosso site, a primeira coisa que vocês vão ver é essas duas fofas falando e contando um pouco da experiência delas no Elefante Letrado. Então, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigada a você que assistiu e se puder curtir, compartilhar, comentar, deixar um recado para essas duas fofas, a gente agradece. Obrigada, Gabi, e obrigada, Olivia. Eu que agradeço por estar aqui. Eu também agradeço muito pelo convite. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.